Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu não sei o que é que você está esperando. Se inscreva e ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Outra coisa que eu preciso que você faça também é curtir o vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que você também compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Então envia aí para uns 10 contatos no privado, coloca aí nos grupos, envia para o seu status, para que nós possamos, nessa quarta-feira, estar alcançando o maior número de pessoas possível, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos falar dos versículos 7 a 9 de Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9. São muito interessantes e preciosos esses versículos, e eles dizem assim: Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do Senhor. Veja que aqui é uma oração, e nessa oração o autor coloca dois pedidos. Ele diz: olha, duas coisas eu te peço, ó Deus, e não recuse o meu pedido antes que eu morra. O primeiro pedido é: afasta de mim a falsidade e a mentira. Há algumas versões que falsidade ele traz como vaidade. O fato é que é muito interessante esse pedido e deve ser também um motivo de oração nosso. Pedir ao Senhor que não nos permita viver uma vida de falsidade, uma vida de aparência, uma vida de vaidade, uma vida de mentira, uma vida que não corresponde com a realidade. Quando a gente pensa num texto como esse, a gente imagina logo assim: me afasta de pessoas que são falsas, mentirosas, pessoas que agem arbitrariamente contra a minha vida e tal, e também tem a ver com isso, né? Tem a ver com pedir para que o Senhor nos afaste de situações de mentira e falsidade. Mas por que não pensar também em que esse texto também traz essa ideia de pedir ao Senhor que nos afaste de viver uma vida de aparências? Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas se deixam levar muito por aquilo que elas veem, principalmente nessa era, né, midiática, essa era de redes sociais, onde as pessoas estão o tempo todo ali passando, não é? Fotos, vídeos, stories, status e tudo mais. E geralmente as pessoas postam ali uma situação em que estão sorridentes, em que estão aparentemente felizes, não é? Eu tenho inclusive falado e sempre alertado: cuidado com o que você vê, porque nem tudo aquilo que se posta é real, nem tudo aquilo que se posta corresponde com a realidade. Há pessoas, por exemplo, que postam fotos ou postam vídeos, conteúdo em seus carrões, em suas mansões, mas muitas vezes aquilo ali nem pertence a eles. Muitas vezes aquilo ali nem pertence a eles. Entende? E aí às vezes a pessoa fica observando esse suposto sucesso daqueles que postam esses conteúdos nas redes sociais. E aí, às vezes a pessoa olha para a sua vida e diz assim: olha, minha vida não tem sentido, minha vida não vale a pena, olha a vida daquela pessoa, como é uma vida feliz, um casamento feliz, uma família feliz, uma vida próspera. Mas a verdade é que nem sempre aquilo ali corresponde com a realidade. Então,
é preciso pedir ao Senhor que não nos permita viver uma vida de aparência, uma vida de vaidade, uma vida de falsidade, uma vida de mentiras, mas para que a nossa vida seja uma vida coerente, seja uma vida íntegra, seja uma vida honesta e, sobretudo, uma vida que glorifica a Deus. Porque, na verdade, o que mais importa, no final das contas, é a maneira como Deus nos vê. Não é a maneira como as pessoas nos veem, é a maneira como Deus nos vê. Quando a gente fala da questão de testemunho, é importante, não é? Aquilo que as pessoas veem em nós. Mas a verdade é que mais importante do que as pessoas veem ou pensam sobre nós é aquilo que Deus vê em nossa vida. E Deus nos conhece por dentro e por fora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Então, que nós peçamos ao Senhor que não nos permita viver uma vida de aparência, uma vida de falsidade, uma vida de mentira, uma vida de faz de conta. Não é como se estivéssemos o tempo todo atuando, porque na verdade nós não estamos numa novela, nós não estamos numa peça teatral. A vida é real e a vida real é aquela que realmente agrada ao Senhor. A segunda coisa que ele pede, e aí ele diz assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. E nesse mesmo versículo 8 ele diz assim, olha, dá-me o pão que me for necessário. No versículo 9 ele vai justificar. Por que ele pede ao Senhor que não lhe dê nem a pobreza, nem a riqueza, mas lhe dê o pão que for necessário? E ele vai dizer, para não acontecer que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor, ou estando empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. O que nós devemos aprender aqui e também pedir ao Senhor é que nos ensine a viver sob a provisão de Deus. Deus conhece as nossas reais necessidades. Você pode, inclusive, depois ler Mateus capítulo 6, Jesus vai falar justamente sobre isso. Na oração do Pai Nosso, logo no início do capítulo 6, Jesus nos ensina, numa parte da oração, a dizer, dai-nos o pão nosso de cada dia. Ou seja, pedir ao Senhor que renove a cada dia a sua provisão sobre a nossa vida. E aí, mais adiante, ele vai dizer, não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, porque Deus sabe que vocês precisam de cada uma dessas coisas. Antes mesmo de pedir, o Senhor já sabe daquilo que vocês precisam. Então, o que Jesus nos ensina, e aí quando chega no versículo 33 do capítulo 6, ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós buscamos prioritariamente a Deus e a sua vontade, quando nós nos comprometemos em fazer primeiro aquilo que agrada ao Senhor, nós descansamos na provisão de Deus, por entender que diariamente Ele provê tudo aquilo que nós necessitamos. Isso não significa cruzar os braços e ficar esperando que as coisas aconteçam ou ficar esperando que a provisão chegue até nós. Não, não é sobre isso. É sobre trabalhar, é sobre se esforçar, mas entender que tudo que temos e somos vem de Deus. E aqui é interessante porque assim, o que a gente percebe? Talvez você conheça pessoas assim. Pessoas que quando estavam numa vida mais difícil, buscavam a Deus e tudo mais, mas quando chegaram num patamar maior, se esqueceram de Deus, porque acharam que agora já não precisava mais de Deus, que a sua riqueza, que os seus bens, que a sua prosperidade, que o seu status, que o seu poder já eram suficientes. Há pessoas que fazem isso conscientemente e propositalmente, mas há pessoas que são levadas inconscientemente aos poucos e se afastando de Deus. Se envolvem, não é? Ali trabalhando mais, correndo atrás e querendo mais e tal, e a vida vai sendo levada de uma forma que aos poucos a pessoa vai deixando as coisas de Deus de lado. Então, às vezes, quem acaba adquirindo mais do que tinha,
às vezes acaba se afastando de Deus. E o escritor, ele sabia disso. Por isso ele diz, não me dê mais do que eu preciso, não me dê a riqueza para que não aconteça que eu esqueça de ti. Mas ele diz também, não me dê a pobreza, para que, estando pobre, não venha furtar e profanar o nome do Senhor. Interessante que nas entrelinhas a gente entende que nem a riqueza nem a pobreza trazem felicidade. O que traz realmente a felicidade é uma vida que se vive na presença de Deus. É uma vida que se vive na dependência de Deus. É uma vida que se vive em obediência a Deus. Então, não é a pobreza e não é a riqueza que vai trazer felicidade ou infelicidade. É a maneira como nós lidamos com isso. Há pessoas que pegam a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo achando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não há problema em ter dinheiro, não há problema em ter riqueza, desde que essas riquezas não nos tenham, desde que o dinheiro não nos escravize. Então, não é a riqueza, não é a pobreza, não é a riqueza que vai trazer a felicidade, assim como também não é a pobreza. Tem gente que diz assim, não, dinheiro não traz felicidade, mas pobreza também não. A escassez, a ausência de dinheiro também não. Não é a riqueza ou a pobreza, não é a fartura ou a ausência. O que realmente traz segurança, felicidade, realização, é a presença de Deus. É o que Davi entende, por isso ele diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e eu não vou sentir falta de nada. Por quê? Porque Deus é tudo o que eu preciso. Deus é suficiente. E tudo o que eu preciso, Deus conhece a minha necessidade e vai suprir. Porque Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que cuida perfeitamente. Então nós precisamos estar atentos e, inclusive, fazer também essa oração, pedindo ao Senhor que não nos permita viver uma vida de aparência, uma vida de falsidade, uma vida de vaidade, mas que também nos ensine a viver o equilíbrio, a viver o equilíbrio, a saber lidar com o muito, mas também saber lidar com o pouco. E entender que em toda e qualquer circunstância, o que realmente faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. E uma prova disso é que o apóstolo Paulo, ele entendeu sobre isso. Por isso que lá em Filipenses, no capítulo 4, ele vai justamente falar que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 13, ele vai dizer o seguinte: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante porque no versículo 4, ele já havia dito o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. O que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui aos irmãos da igreja em Filipos é que ele havia aprendido a viver em toda e qualquer circunstância. E ele havia descoberto o segredo de viver em toda e qualquer circunstância. Era saber que quem lhe fortalecia era o Senhor. Por isso ele diz: posso todas as coisas naquele
que me fortalece. Posso ter em abundância, mas posso também ter necessidade. Posso estar diante de uma mesa cheia de guloseimas, de banquetes e coisas deliciosas, como sei também passar fome. Eu aprendi, é interessante que ele usa essa expressão, eu aprendi. E uma coisa que ele diz é que ele aprendeu a estar contente. Ou seja, ele reconhece, veja, o versículo 11 ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é estar contente porque tem muito ou estar contente porque tem pouco. Não é sobre isso aí. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é sobre isso. Eu estou feliz porque hoje eu estou sem ter o que comer. Não. Hoje eu estou feliz porque hoje a mesa está farta. Não é sobre isso. O verdadeiro contentamento está em Cristo. E é isso que ele diz quando ele chega no versículo 13. Eu tudo posso. Eu posso todas as coisas. Eu posso ter em abundância, mas posso ter necessidade. Posso ter muito ou posso ter pouco. Porque quem me fortalece é Cristo. E eu aprendi que o verdadeiro contentamento está em Cristo. O verdadeiro contentamento está em Cristo. E aí eu pergunto para você nessa manhã, em que você tem se contentado? Onde está o seu contentamento? Onde está a sua segurança? O que é que você tem pedido a Deus? De repente você está pedindo a Deus para que lhe dê riquezas, para que você tenha uma vida mais tranquila, uma vida feliz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não há problema em você pedir a Deus que expanda as suas tendas e te faça ganhar mais do que você ganha hoje. Mas o que vai fazer a diferença é você aprender a viver feliz hoje com aquilo que Deus já tem lhe dado. É você aprender que a verdadeira felicidade não está naquilo que se tem, mas na presença de Deus. Porque se você não entender que o verdadeiro contentamento está em Deus, você pode ter todas as riquezas desse mundo, elas não serão suficientes para te trazer realização. Elas não te serão suficientes para te trazer paz, segurança e contentamento. Mesmo que todas as riquezas desse mundo estivessem à sua disposição, você não teria contentamento. Porque o verdadeiro contentamento está em Cristo Jesus. É Ele quem nos fortalece. É Ele que conhece as nossas necessidades e supre cada uma delas. Então, vivamos uma vida que agrada ao Senhor. Vivamos uma vida na presença do Senhor. Vivamos uma vida na dependência do Senhor e no contentamento com o Senhor. Porque no final das contas, o que realmente faz sentido é ter a presença de Deus na nossa vida. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. Há pessoas que são tão pobres, que a única coisa que têm são as riquezas desse mundo. E há pessoas que são tão ricas que têm o principal, que é a presença de Deus na sua vida. A verdadeira riqueza não está naquilo que esse mundo oferece, mas na certeza da presença de Deus na nossa vida. Tá bom? Que bênção, né? Que bênção essa reflexão. Eu fui muito abençoado ao refletir nesse texto e eu espero que você também nessa manhã tenha sido abençoado ao refletir sobre essas verdades, tá bom? Que peçamos ao Senhor que vivamos uma vida de verdade e, sobretudo, uma vida que agrada a Ele, uma vida onde o nosso contentamento esteja realmente no Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. Se você não curtiu, aproveita para curtir esse vídeo. E se você ainda não compartilhou, compartilha. E se já compartilhou, compartilha ainda mais, para que a palavra do Senhor chegue a mais corações nessa manhã, tá bom? Deus abençoe, forte abraço. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro. Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.